A palavra do Senhor, nessa manhã, se encontra nós vamos ler 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 a 12. Amém? Espero sempre um pouquinho, eu quero quem está com a Bíblia aí, que os irmãos gostam de acompanhar, isso é muito bom, viu? Isso. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Dentro disso que eu comentei aqui, antes de ler a palavra, eu vejo que a falta de fé e a falta de reverência ao Senhor tem feito as pessoas se afastarem das bênçãos de Deus. O Senhor, Ele é rico em suas bênçãos, mas a nossa falta de fé, por muitas vezes, a nossa falta de reverência, nos afasta da bênção do Senhor. E eu vejo que um versículo, que ele é tão usado para quando a gente faz evangelização, a gente quer falar de Jesus para alguém, ele é tão usado, mas ele nunca teve tão vivo nas nossas vidas nos dias de hoje, né? Nunca teve tão vivo esse versículo como hoje, dentro daquilo que a gente passa como família, dentro daquilo que a gente vive, que é Apocalipse 3:20, que a palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja que essa palavra, ela fala de atitude. Então o Senhor, Ele quer fazer algo, o Senhor quer entrar na nossa vida, o Senhor quer entrar na nossa casa, o Senhor quer fazer algo por nós, mas depende de mim e depende de você. Abrir a porta e deixar que Ele se manifeste na nossa vida. Então eu vejo que esse versículo nunca esteve tão vivo como hoje, né? Então veja que a palavra do Senhor, ela vai se renovando a cada dia. A palavra do Senhor, ela é viva no nosso coração, é viva na nossa mente, e por isso que a palavra, nós temos que viver. Então, crer, confiar, viver, é isso que está faltando para nós hoje em dia. Crer, confiar e viver nesta palavra que a gente ouve, na palavra que você medita na sua casa todos os dias. Sabe aquele devocional que você faz e muitas vezes acende uma chama no seu coração, você está ali meditando na palavra ali, o Senhor ali salta da Bíblia ali algo para você, e você pega aquilo naquele momento. Agora você precisa crer naquilo que você leu, confiar naquilo que você ouviu de Deus e viver plenamente, viver 100% naquilo que você está recebendo de Deus, porque senão é uma palavra jogada numa terra seca, que ela não vai produzir nada, né? Então, o que está impedindo a gente se beneficiar da presença de Deus? O que está impedindo a gente ser beneficiado de todas as bênçãos de Deus? Deus, Ele é real, o Senhor é real, e Ele tem prazer em me abençoar e te abençoar. A palavra não diz que as bênçãos correrão atrás de nós? Por que muitas vezes ela não corre? Porque nós não cremos, porque nós não confiamos, porque nós não honramos ao Senhor. E como nós honramos ao Senhor? Com a nossa vida, nossas atitudes, a nossa fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê,
aquilo que a gente fala, as nossas atitudes, tudo. Ontem a gente estava comentando aqui, estava eu, Juarez, né, o Edivaldo, o pastor Marcos, a gente estava no rodinha conversando e justamente falando sobre isso, sobre a gente honrar ao Senhor, não mostrar que a gente é santarrão e ficar, não é isso, é honrar ao Senhor quando ninguém nos vê, é honrar o Senhor quando você está só, não é? Em tudo que você fizer, você está honrando ao Senhor. Então, muitas vezes, as bênçãos do Senhor, ela não nos alcança, porque a gente não é fiel ao Senhor, a gente não honra Ele como nós deveríamos honrar, né? Então, o texto que nós lemos aqui, esse texto ele é muito interessante, e eu vou fazer um resumo do que aconteceu aqui, do texto que nós lemos. Quando você vai para 1 Samuel no capítulo 4, mais ou menos, você vai ver que teve e naquela época o povo de Deus não tinha rei, né? E o povo clamava por um rei, depois o Senhor dá a Saul como rei. Mas naquele momento ali, no capítulo 4 de 1 Samuel, os filisteus eles entram em guerra com os israelitas, com o povo de Deus. E eles vencem a guerra, e eles tomam para si, eles roubam a arca da aliança, né? A arca da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus. Eles roubam, né, a arca e levam para a sua terra. E nesse período que os filisteus ficam com a arca do Senhor, o Senhor trouxe um juízo sobre aquele povo. Então eles foram acometidos de doenças, chagas, muitas coisas. E quando você vai para o capítulo 7 de capítulo 6, ali, comecinho do 7 de 1 Samuel, a palavra diz que os filisteus, por eles estarem sofrendo, né, um juízo de Deus, eles devolvem a arca para os israelitas. Eles devolvem a arca para os israelitas. Quando eles devolvem a arca para os israelitas, a arca ela vai para a casa de Abinadab. E ela fica lá por 20 anos. Por 20 anos. Essa arca fica na casa de Abinadab. E a palavra diz que aí depois passa-se o tempo, aí o rei Davi, né, o Davi já é coroado rei, e ele vai até a casa de Abinadab pegar essa arca para levar para Jerusalém. Ele constrói uma tenda para onde a arca ia ficar, então ele pega essa arca e leva para Jerusalém. No caminho, então eles colocam ali, até a palavra fala num carroção, né, eles colocam uma carroça puxada por bois, coloca a arca do Senhor ali. Eu estou fazendo um resumo, depois vocês leem. E ele pega essa arca e começa a levar para Jerusalém, e ali vai os filhos de Abinadab, né, conduzindo aquela carroça com a arca, e eles vão cantando, vão celebrando. Só que a palavra diz que no meio do caminho, os bois eles tropeçam, e a arca ela faz com que balance e vai cair, e Uzá, que é um dos filhos de Abinadab, coloca a mão na arca como um instinto de segurar a arca. E a palavra diz que instantaneamente ele foi fulminado. Ele morreu. Ele morreu. E quando ele morre, Davi fica assustado. Davi fala assim: como é que a gente vai conduzir a arca agora? Ele fica perplexo, ele fala assim: não, o Senhor, a ira de Deus, ela é muito, muito forte, o poder de Deus é muito grande, como a gente vai conduzir essa arca? E essa arca, agora Davi leva essa arca para a casa de Obed-Edom. E a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. Esse é o contexto que a gente estava lendo aqui, né? E dentro do que eu estou falando aqui, quando a gente vai para Samuel capítulo 6, a gente vê que justamente quando Davi ele pega a arca e vai levar para Jerusalém, ele deixa na casa de Obed-Edom. E aí é interessante, eu não quero falar sobre Davi, eu não vou falar sobre Davi. Eu quero falar sobre as bênçãos de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa casa. É isso que eu quero falar.
porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E eu quero aplicar esse texto, e eu quero falar sobre a disposição de receber e honrar o Senhor e permanecer nele. Porque muitas vezes a gente trata as coisas de Deus como algo comum. E as coisas de Deus não é comum. A gente trata a presença de Deus na nossa casa, a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus no nosso trabalho, a presença de Deus na nossa empresa, a presença de Deus na igreja, na casa do Senhor, muitas vezes como algo comum, algo corriqueiro, que já faz parte da nossa rotina. E nunca algo de Deus pode fazer parte da sua rotina. É algo especial. A palavra de Deus, a presença de Deus, ela é especial todos os dias da minha vida. E tem que ser assim na sua vida. Precisa ser assim na minha vida. Então, eu quero falar sobre essa disposição de você receber a presença de Deus e honrar e permanecer nele. Então a arca, ela simbolizava a presença de Deus. E é interessante a gente ressaltar esse ponto, que a arca de Deus, ela fica na casa de Abinadab durante 20 anos, e a casa dele não aconteceu nada. 20 anos. A arca de Deus, na casa de Abinadab, que representava a presença de Deus, a glória de Deus, não acontece nada. Na casa de Obed-edom, ela fica 3 meses, e a palavra de Deus diz que a casa e tudo que ele possuía foi abençoado. Qual é essa diferença? Por que essa diferença? Não é? E a gente vai ver isso um pouco aqui. E você vê que a arca, Davi coloca a arca na casa de Abinadab, porque ele estava com medo de levar a arca para Jerusalém. E eu fico imaginando aqui, pastor, que notícia corre rápido, né? Então, as pessoas olhavam para Obed-edom, uma pessoa simples, talvez na sua casa lá, e de repente esse homem começa a ser abençoado de todas as formas. E as pessoas começam a observar Obed-edom e a sua família. A casa dele mudou, os bens dele mudou, a saúde da família mudou, tudo transformou, do momento que a glória de Deus, a presença de Deus entrou na casa dele. Mas essa mesma presença não estava na casa de Abinadab. Então Davi, diante das notícias, a notícia correu rápido, Davi, Obed-edom, a casa dele está sendo abençoada, não só ele, como tudo que ele possui. E a palavra diz que Davi se alegrou, e foi à casa de Obed-edom para levar a arca de volta para Jerusalém. Só que Davi foi com uma outra postura. Ele sabia que a arca do Senhor não era para ser levada numa carroça. O Senhor já tinha falado, sacerdotes deveriam levar a arca. E agora, cada 6 passos, Davi levou a arca para Jerusalém, e assim que eles colocaram a arca no ombro, cada 6 passos que eles davam, eles paravam, faziam um altar e sacrificavam um boi e um carneiro como sacrifício, até chegar em Jerusalém. Conduziram a arca de uma maneira diferente. Davi aprendeu que as coisas de Deus não é feito de qualquer maneira. A presença de Deus não se trata da presença de Deus de qualquer maneira. Então, eu quero colocar 3 pontos aqui para a gente falar um pouco sobre o que aconteceu na casa de Abinadab, a diferença da casa de Obed-edom. Primeiro ponto: Deus vai até você. Deus vai até você. Agora, quem abre a porta para recebê-lo é você. Se você não abrir a porta da sua casa, do seu coração, para que Deus atue em você, nada vai acontecer. Sabemos que as misericórdias do Senhor nos alcançam, mas o Espírito Santo de Deus,
ele é muito educado, ele não vai fazer algo se você não permitir. Se você não abrir o seu coração, não abrir a sua casa, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas, isso não vai acontecer. Veja bem, podemos até dizer aqui que a casa de Obed-edom, a arca na casa de Obed-edom, foi um sinal para Davi, que ele deveria conduzir as coisas de Deus de uma maneira diferente. Então ele entende, peraí, então Obed-edom cuidou da presença de Deus, da arca, de uma forma diferente de Abinadab. Então eu tenho que cuidar das coisas de Deus de uma maneira diferente. Então, se isso serve como lição para mim, para você, vamos aprender. Como você tem tratado e cuidado das coisas de Deus? Como você tem reverenciado as coisas de Deus? Já se tornou rotina para você, algo comum para você? Ou quando você se depara diante de algo de Deus, você muda a sua postura, você trata de uma maneira diferente? Então, agora, quando Deus quer abençoar alguém, ele muda o plano de qualquer homem para te abençoar. Veja que Davi, ele tinha um plano: pegar a arca da casa de Abinadab e levar para Jerusalém. Só que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus nesse meio era abençoar a casa de Obed-edom. Então, os homens podem fazer os planos que for. Talvez você esteja na rota, no caminho de planos de algum homem, seja do seu patrão, seja do seu parente, qualquer um. Mas se o Senhor tiver que te abençoar, ele muda todo esse plano. Veja que aqui, para que a casa de Obed-edom fosse abençoada, isso é forte, é pesado, mas Deus teve que matar um homem. Então, Deus faz o que Ele quer para abençoar o seu povo. Deus faz como Ele quer para abençoar o seu filho. Então, muitas vezes a gente está com o coração apertado, porque a gente precisa de algo, você precisa resolver algo, e é justamente você não vê uma saída, você não vê uma solução, mas a palavra de Deus diz para a gente confiar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Então ele muda planos, ele muda país, ele muda até o clima, ele muda tudo se for para te abençoar. O nosso Deus tem esse poder. Não tenha o Deus que a gente prega aqui, não tem o Deus que você serve como um Deus limitado. Deus não é limitado. Não desconfie naquilo que Deus pode fazer. Sabe, eu acho que falta a gente ser audacioso. Sabe, quando você for no emprego, fazer uma prova, fazer uma entrevista, seja audacioso. Não estou falando arrogante, mas vá confiando que Deus está à frente. Quando você vai fazer uma proposta para um cliente, faça a prova, não tem aquela questão, mas essa proposta ele não vai aceitar. Mas quem é o Deus que opera milagres? Sabe aquela questão, de repente você fala assim, poxa, eu queria comprar uma casa, comprar um carro, mas o negócio está difícil, mas eu fazer essa proposta, a pessoa não vai aceitar. Seja audacioso, faça. Deus move toda uma situação. Eu tenho um exemplo disso. Quando a gente morava lá na Zona Leste, a gente queria mudar aqui para a Zona Norte, onde a gente nasceu aqui, e eu trabalhava e eu não tinha como sair da empresa, e a Ângela trabalhava aqui na Brasleme, e ela tinha 2 horas de almoço. Então na hora do almoço ela saía para procurar os apartamentos, né? E a gente estava vendendo nosso lá, saía para procurar. Quando ela chega nesse apartamento que a gente mora hoje, ela gostou, e ela começou a conversar com o corretor, e o corretor falou assim, olha, já ofereceram, essa moça, a dona, ela quer esse valor, e não aceita financiamento.
Ela quer o valor cheio na mão, não abre mão, não dá desconto, não faz nada. Ela quer o valor cheio. E a pastora foi audaciosa, ela falou assim: não, mas oferece isso para ela. Fala que eu dou X e o resto é financiado. E o cara, tipo, desacreditou, falou: tudo bem, eu vou fazer minha parte, eu vou oferecer mais. Ela já aceitou um valor mínimo à vista, né? E não aceita financiamento de ninguém. Aí no dia seguinte ele liga: olha, ela aceitou o financiamento. É Deus, né? Ou a gente crê ou a gente não crê. Para a gente pode ser impossível, mas para Deus não é. Ele toca, ele move o coração. Pode ser a pessoa mais incrédula, pode ser a pessoa com o coração mais duro, mas quando Deus toca nele para te abençoar um filho dele, uma filha dele, ele não resiste, ele não entende nada do que ele está fazendo, mas ele faz, porque é Deus. Então, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós confiamos. Eu acho que, pastor, acho que a gente não tem uma postura mais audaciosa, porque a gente não crê no poder desse Deus. Veja que a Bíblia, ela não relata muita coisa sobre Obed-Edom, ela só fala que foi na casa de Obed-Edom e ele foi honrado. Sim, é honrado porque ele honrou a presença de Deus na casa dele. Não é? Então, quero falar mais um pouco. Então, agora, Deus quer abençoar alguém e ele muda o plano, sabe aquele plano que alguém fez e está tudo certinho, não tem como dar errado, mas se for para abençoar, ele muda assim. Ele muda. E às vezes a gente nem percebe, e a coisa já está feita. E às vezes você está tão desesperado, aí quando a coisa acontece, você fala assim: olha, perdi noites de sono aí à toa. Por que você não coloca a cabeça no travesseiro e descansa? Lê o Salmo 4, né? Em paz me deito, ele me dá o sono que eu preciso. Repouse a sua cabeça e confia no Senhor. A gente perde muito da nossa saúde porque a gente não confia no Senhor. A gente perde muito tempo porque a gente não confia no Senhor. E por isso que eu disse no início aqui, agora quem vai fazer a diferença é aquele que crê no Senhor, nos milagres. Porque você olha aí o mundo, você fala assim: está na mão do inimigo. O mundo está na mão do inimigo, mas você e a nossa família está na mão de Deus. Aleluia. Satanás não tem poder. Nós temos que declarar isso. Nós temos que declarar. Até para declarar que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, a gente fica com medo. Ai, mas vou falar de Satanás. Não, Satanás não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus negócios. Porque quem nos abençoa é o Senhor. Amém? Então, antes, a presença de Deus era representada por uma arca. Hoje, a presença de Deus, através do Espírito Santo, está dentro de você. Dentro de você, 24 horas por Deus. Eles precisavam fazer sacrifícios para perdão dos pecados. Jesus já fez o sacrifício por mim e por você. Nós somos livres para adorar o Senhor. Não tem limites para que a gente adore Ele. Nenhum homem pode tirar. O homem pode sim arrancar a Bíblia de papel da nossa mão. O homem pode sim chegar e fechar todas as igrejas, mas aquilo que está plantado dentro de nós, ninguém pode tirar. Ninguém pode arrancar de você. A fé, a vontade de honrar o Senhor, isso ninguém tira. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto aqui: não basta dizer tenho a presença de Deus e não usufruir. A presença de Deus é para a gente usufruir dessa presença. Abinadab teve a arca durante 20 anos. E sabe por que Deus não abençoou Abinadab? Ele recebe a arca, ele coloca a arca dentro da casa dele. Aquela arca passou a ser mais um móvel da casa dele, como os outros, como uma mesa, como um guarda-roupa. Não, ali era a presença de Deus. Então a presença de Deus na casa de Abinadab passou a ser algo secundário.
mas um móvel dentro da casa. O que a presença de Deus representa na sua casa? O que a presença de Deus representa na sua vida? São coisas que a gente não presta atenção e a gente não se pergunta. O que significa a presença de Deus na sua casa e na sua vida? Quando a gente entende isso, o que é a presença de Deus dentro da nossa vida, isso muda pensamentos, atitudes, posicionamento. Por que muitos cristãos hoje questionam a Bíblia? Por que muitas igrejas hoje são muito liberais? Por quê? Porque falta a presença de Deus. A presença de Deus não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é a ideologia deles que eles defendem. É o desejo deles que eles defendem. Por isso que a palavra de Deus, a presença de Deus não está em primeiro lugar. Porque a presença de Deus, ela traz não medo, temor ao nosso coração. A presença de Deus, ela nos freia para que a gente não cometa pecados. A presença de Deus, ela bloqueia o nosso pensamento para pensamentos errados. A presença de Deus tem esse poder. Quando nós não temos essa presença e não honramos essa presença de Deus, nós ficamos vulneráveis às ações do inimigo. E o que o inimigo tem feito nesses dias é lançar as suas setas no pensamento, no coração dos cristãos, para que eles não sejam abençoados, para que eles vivam como eu posso dizer, de momentos em momentos. A gente não pode viver de momentos, nós temos que ser persistente. O que você ouve aqui no domingo tem que alimentar a sua vida durante a semana. Tem que te alimentar durante a semana. Senão a gente vive de momentos em momentos. Aquele culto passou, então eu continuo fazendo lá porque eu quero ver o que tem no domingo que vem. Não, viva o que você está ouvindo aqui. É a presença de Deus que você precisa, é a presença de Deus que eu quero, então eu vou viver essa presença intensamente. A presença de Deus não se vive em segundos apenas, em momentos. A presença de Deus a gente tem que viver intensamente. Tem que fazer parte da sua vida, dia a dia, 24 horas. Abinadab, não. A arca estava aqui, ele passava, talvez, de vez em quando, tirava um pouquinho de pó ali da arca. Mas, na casa de Obed-edom, era diferente. Porque a presença de Deus significava tudo para ele. Nada mais importava. O que importava para ele era a presença de Deus na casa dele. E a palavra de Deus que ele começa a ser abençoado. Abençoado. Veja que a bênção do Senhor, ela não tem limites. Aqueles que viam de fora, pastor, falavam assim, não, ele está sendo abençoado. A sua casa e tudo que ele possui. Tudo que ele possui. Um exemplo. Lucas capítulo 19, de 1 a 9, fala de Zaqueu. Eu tenho a vida de Zaqueu como algo tão, assim, parece que é algo tão simples que aconteceu, mas algo tão poderoso. Porque é justamente disso que nós precisamos. Zaqueu, ele entendeu que no momento ele precisava daquele Jesus que ele estava ouvindo falar. E ele se posiciona, ele sobe numa árvore, e quando Jesus está passando, Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce que hoje me convém entrar na sua casa. O que estava representando assim? Zaqueu, até hoje você não teve a presença de Deus na sua casa, mas a partir de hoje, se você abrir a porta, a presença de Deus entra na sua casa. O que a palavra diz? Que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Oh, aleluia!
Não importava mais aqui o quanto Zaqueu tinha errado, o quanto Zaqueu tinha pecado. O que importava agora é que ele recebe Jesus com alegria. E o que mais importava para Zaqueu agora era a presença de Jesus na casa dele. E essa presença foi tão forte, tão significativa, e ele recebe essa presença de Jesus como algo tão importante, que quebra o coração dele, quebra o entendimento dele. E na hora ele fala: Senhor, se eu tenho pecado contra alguém, eu vou devolver o dobro que precisar. Oh, meu Deus, eu vou restituir todo mundo que eu prejudiquei. Isso é ou não é a presença de Deus? Então a presença de Deus, ela quebra paradigmas, sabe? Ela quebra coração duro. Por que eu estou relacionando com o Obed-Edom? Porque a palavra diz que o Senhor, quando fala para Zaqueu ali no final, fala assim: hoje entrou salvação na sua casa. Então, quando Zaqueu decide que a presença de Deus estaria na casa dele, e ele iria honrar essa presença, não só ele, como toda a sua casa foi salva. Oh, meu Deus! Se não é para a gente honrar mais ao Senhor, eu não sei o que precisa quando a gente vê essas histórias na Bíblia, essas passagens na Bíblia, essas verdades da Bíblia. Veja que são verdades que mudam uma casa, muda uma família, muda gerações. Porque às vezes uma geração que era condenada a viver sem Jesus, e às vezes uma pessoa que é alcançada, ela ganha toda a sua família, e aquela geração que seria destruída, agora é regenerada, e a presença de Deus começa a alcançar gerações e gerações. Por quê? As bênçãos do Senhor, Deus não tem limite. E eu creio que todos nós aqui, o desejo é ver a nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, todos alcançados por Jesus, ou não é? Já pensou? Assim, se passam anos e anos, aí você ouve a história assim: eu ouvi que a nossa família, ela foi totalmente mudada, transformada, né? Quando o meu tataravô lá, Edmilson, pode escrever lá, o meu tataravô, ele tomou uma decisão, de honrar a presença de Deus na casa dele. E quando isso aconteceu, as bênçãos, as estacas foram se alargando e nos alcançou até hoje. Esse é o legado que a gente deixa. Nosso maior legado é a presença de Deus na nossa geração. Não é herança, não é fazendas, não são imóveis, não são joias. A maior herança que a gente pode deixar é a presença de Deus. Oh, meu Deus! Você vê como é que a gente não honra um Deus desse? Um Deus tão poderoso. Gênesis capítulo 17, na parte B do versículo 1, diz assim: eu sou, Deus falando a Abraão, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele declara para Abraão, e o Senhor fala para você hoje: eu sou o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Anda, olha essa palavra, anda na minha presença. Não desvia, nem para a esquerda e nem para a direita, e ser perfeito.
É lógico, a gente como homem, ser humano, a gente não vai alcançar a perfeição, mas quando nós estamos em Deus, quando a presença de Deus ela está enraizada no nosso coração, no nosso ser, e a gente anda na presença dele, ele vai ser perfeito. O que é ser perfeito? A gente tem força para nos santificar todos os dias, para andar nos caminhos dele todos os dias. Então veja que não basta dizer que nós temos a presença de Deus, se você não usufruir dessa presença. Se você cuida da presença de Deus na sua vida de uma maneira comum, como um móvel comum, você não vai usufruir dessa presença. Você não vai enxergar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora, se você honrar, aí você vai usufruir. Você vai de repente falar: opa, aconteceu aqui. Opa, aconteceu aqui. Começa a acontecer. Começa a acontecer sem você assim esperar. Por quê? Porque o seu coração já não está mais naquilo que te prendia. O seu coração está na presença. Veja que a honra, hein, pastor Wagner? A honra nossa é de baixo para cima. Mas a honra sobre nós vem do alto e repousa sobre você. Então a honra, a presença, não vem de outro lado, vem de cima. Então por isso que a gente fala, quando a gente louva o Senhor, quando a gente rende graças, quando a gente honra, né, as chuvas de bênçãos começam a ser derramadas. Entenda isso. Faça uma reflexão, você sozinho, como estou cuidando da presença de Deus? Leia lá 1 Samuel, 2 Samuel, leia e entenda o contexto, você viu o que aconteceu. Você vai ficar maravilhado. Assim, então, veja que os dois, então vamos colocar aqui, vamos trazer para os nossos dias de hoje, duas casas, que todo domingo está na igreja. Duas casas, que cumprem, né, que andam nos caminhos do Senhor, vamos dizer assim, mas uma honrava a presença de Deus, a outra não. Era comum ir para a igreja, é comum as coisas de Deus. Eu vou ler, já estou tão acostumado a ler, que eu vou pegar, deixa eu saltear um versículo aqui. É tão comum. A presença de Deus não pode ser comum na sua vida. As coisas de Deus não podem ser comum na sua vida. A Bíblia não pode ser apenas um decorativo na sua casa. A Bíblia é para ler. A Bíblia é para meditar. Ontem a neta falou assim: ô, por que a sua Bíblia está toda assim? Porque a gente manuseia ela. Eu acho que a Bíblia está lá. É lógico, eu sei que tem gente que tem mais de uma Bíblia em casa, né? A gente tem Bíblia de estudo, que você deixa ali guardado, que você abre menos. Mas tem uma que você vê que está tudo gasta, né? Tudo anotado, tudo marcado. Porque ela é feita para isso. É feita para você ler. É feita para você entender quanta diferença faz quando você entender o que é a presença de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não abra mão da presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, a presença de Deus resgata o seu valor. Gente, é incrível como Satanás é especialista de falar que a gente não é ninguém. Que a gente não é ninguém. E aí ele faz com que a gente se compare com outras pessoas, né? Faz com que você compare tudo que você tem, tudo que envolve a sua vida, que você compare com outras pessoas. O Senhor vai te abençoar naquilo que você tem, naquilo que você é. É aí que vai vir a bênção de Deus, quando você entender isso.
que não são por pessoas, é por Ele. Que aquilo que você precisa vir, vai vir dele. Então, quem era o Obed-Edom de Gate? Quem tinha roubado a arca de Deus? Falei no início. Os filisteus. Obed-Edom de Gate, o que ele era? Filisteu. Então veja que interessante. Os filisteus roubam a arca dos israelitas. Agora, um rei israelita precisa de um filisteu para guardar a arca de Deus. A presença de Deus resgata o seu valor. Quando você vai em Crônicas, ali fala um pouquinho sobre Obed-Edom também, você vai ver que Obed-Edom, depois ele foi cuidar da arca, pastor. Conhecido como porteiro, guardião da arca. Uma pessoa, Juscelino, que se você ler friamente, você vai falar assim, Obed-Edom foi uma pessoa que Deus abençoou. Deus resgata o valor de Obed-Edom. Deus tira Obed-Edom de um anonimato e coloca ele como guardião da arca na casa de Deus. Então eu falo, o que Deus pode fazer com você? O que Deus pode fazer por você? Não se sinta pequeno em nada que você faz. Porque dentro de você tem o Espírito Santo. Nós somos sim, a pastora sabe. Eu sempre, em qualquer emprego que eu passei, eu sempre honrei patrão, sempre obedeci, sempre fiz tudo como deveria ser feito. Mas eu sabia quem eu era em Deus, em primeiro lugar. E eu sabia que se algum momento alguém me humilhasse, eu olho para ela que ela sabe tudo que eu passei. Eu fechava a minha boca, porque eu sabia quem ia me honrar. E o Senhor em nenhuma vez ele falhou. Nenhuma vez, pastor Wagner. Nenhuma vez, Marião. A pessoa pode te humilhar, mas diante de Deus, Deus sabe quem você é. Você é filho de Deus. É Deus que cuida de você. Então, nenhuma palavra contrária que venha sobre você vai tirar o que Deus colocou dentro de você. Porque você continua sendo especial para Ele. As pessoas podem te maltratar, te humilhar, mas Deus, no momento certo, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Por quê? Porque você tem a presença dEle. Não há algo mais rico do que a presença de Deus. Pessoas podem coisas por algum tempo. Deus pode tudo no mundo espiritual. E o que rege a nossa vida é o mundo espiritual. Então tenha isso muito certo no seu coração. Isso eu não ia falar, mas Deus me permitiu aqui. Nenhuma palavra que venha contrária ao seu coração vai tirar você da presença de Deus. Nenhuma palavra que alguém venha falar para você, que você não vai pegar essa palavra e vai colocar nas mãos do Senhor. Deixa eu te dar um caminho aqui, que é algo que eu pratico. Situações, palavras, eu faço assim, como se fosse uma bandeja, eu pego tudo aqui, deixo tudo aqui, e falo assim, Senhor, não vou perder minha paciência, não vou perder meu sono, não vou fazer nada disso, eu só entrego nas tuas mãos. Agora, Senhor, o Senhor resolve, porque eu sou seu filho. Quem é pai aqui defende o filho, não defende? Você imagina o que Deus pode fazer por você, porque você é filha, você é filho, e Ele vai fazer, e Ele cuida. É interessante que, como pai,
Por muitas vezes, eu não pude estar do lado da minha filha, trabalhando, ela no colégio, não é verdade? Mas o nosso Pai, o nosso Deus, para Ele não tem limite, é todo dia, 24 horas Ele está do seu lado. Nós não temos o direito, irmã David, de nos sentirmos sozinhos, de que ninguém, sabe, ninguém gosta de mim, ninguém me vê, ninguém me ouve. Sim, Deus te vê a todo momento, Deus te ouve toda hora, Deus te acompanha em todo momento. Aleluia! O que nós precisamos é entender que o mais importante é a presença dEle. Se nós estamos fora da presença dEle, nós vamos nos abater. Mas se nós tivermos a presença dEle, a gente pode ficar triste por algum momento. Mas a paz, a alegria que vem dEle vai alcançar o nosso coração. E você vai sorrir daquela situação. É meio louco a gente falar isso, não é? Mas nós somos de Jesus. Jesus andou a vida dele toda na contramão da história. E seríamos diferentes? Por isso que eu falei. O que o homem não pode, Deus pode. O que é limitado para o homem, para Deus não tem limite. Então viva essa esperança, viva essa verdade. E não se aparte da presença de Deus em nenhum momento. Então, Deus decidiu te salvar, me salvar. Ele decidiu te abençoar e ninguém vai impedir. Escute isso, ninguém vai impedir. Aí eu anotei, Satanás pode investir com toda a força contra a sua vida, mas não vai conseguir. E aí Isaías 54:17 fala: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua, olha lá, acabei de falar, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ele está garantindo. Ele está garantido. Ele garantiu já. Às vezes eu fico pensando, Fabiana, eu falei assim, por que a gente não aprende a descansar no Senhor, né? Como é difícil, gente. Eu posso estar falando para vocês aqui, e amanhã ou depois eu tá. Aí você lembra, né? Por isso que eu falo, tem um pastor que ele fala assim, que ele prega no domingo, ele fala das verdades do Senhor, tal. Aí chega na segunda-feira, ele passa por uma situação, ele fala assim, aquele pastor não podia vir ministrar para mim aqui agora, porque é assim, né? Por isso que a gente tem que viver, gente, porque as situações virão, e essas palavras servem para nos fortalecer, sabe? A gente criar mesmo, não é, ninguém está posando de super-homem aqui, não, mas é reconhecer quem é Deus na nossa vida. Ou nós cremos ou nós não cremos, né, Lídia? Ou a gente crê ou não crê. Simples assim, não é verdade? É, Denilson, não é assim? A gente crê ou não crê, que Ele faz, além do que nós pensamos. Não é, pastor Wagner? É muito bom. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Está algo aí fora do caminho? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Por quê? Porque às vezes a gente limita, né? A gente quer limitar Deus, né? Deus vem aqui, ou Ele pode vir até aqui? Não, em tudo. Em tudo, tá? Em tudo. Então comece a fazer esse exercício. Sempre que você estiver passando por algo, você fala assim, Deus está aqui? Eu estou permitindo que Deus trabalhe aqui? Situações pequenas, situações grandes, Ele pode tudo em todas as coisas. Entenda isso. Vamos lá. E aí eu quero concluir essa palavra. Nunca foi tão importante honrar a Deus como os dias de hoje. E é interessante, sempre quando eu preparo uma palavra dessa, eu lembro aquilo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Acabou as férias da igreja. Não tem mais tempo de brincar de igreja. Acabou. Ou nós somos igreja,
ou não somos? Não tem mais, não tem mais, não tem mais espaço, né, para a gente duvidar disso. Então, hoje valores são trocados. Olha só, presta atenção. Valores são trocados. Tentam convencer que a igreja é algo do passado, que Deus é amor, Deus aceita tudo, sabe? Deus é amor. Ele é amor, mas não se esqueça que Ele é justiça também. As pessoas esquecem da segunda parte, né, Marião? Que Ele é justiça. Ele é amor? Deus é amor, mas Ele é justo. Aí as pessoas falam assim: pastor, porque Deus, Ele é tão bom, Ele é amor, e no final de tudo isso, pastor, todo mundo vai para o céu. É isso que estão pregando, viu? Para que as pessoas andem na imoralidade. Então hoje, você não passa, né? Você vê os extremos. Antigamente, muitos anos atrás, que Deus é aquele que castiga se você não andar na linha. Então isso não funciona mais. Agora, Deus é amor que aceita tudo. E aí todo mundo sossega. Todo mundo fala assim: então tudo bem. Eu vou viver do jeito que eu quero, porque no final você salvo mesmo. Mentira de Satanás. Só será salvo aquele que crê em Jesus. Aquele que todo dia busca a santidade. Que aquele que, quando errar e quando pecar, se volta aos pés do Senhor e pede perdão com sinceridade. Por que Davi, com todos os seus erros, com todas as suas dúvidas, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia como se arrepender. Ele sabia que quando ele errava, que não tinha outro caminho a não ser se arrepender, mas genuinamente. Então, os valores hoje são trocados. Hoje o que é verdade passou a ser mentira. O que é certo passou a ser errado. Não tenha Deus em sua vida como algo simplesmente legal, sinta uma energia quando falo dele. Nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que toca onde nenhum homem pode tocar. Deus, Ele fecha uma ferida que nenhum homem, que nenhum psicólogo pode fechar. Deus fecha. Deus muda algo que seria impossível para o homem. Deus muda. Então não tenha Deus na sua vida como, me perdoe falar, né? Paizão, o cara lá de cima me vê. Isso é muito ralo. Eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus que, por amor a mim, tão pecador, enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim. E eu agora que entendo isso, apesar dos meus erros, eu não tenho direito de não adorar esse Deus, de não confiar nesse Deus, de não servir esse Deus. Eu não tenho esse direito. Estão entendendo o que Deus está falando? Você pode esquecer tudo que eu falei, mas não esqueça, eu preciso honrar a presença de Deus. Não esqueça dessa frase. Não esqueça. Não tenha a palavra de Deus como algo que faz parte da decoração da sua casa. Honre a Deus em tudo que você tem, e o favor de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Honre a Deus com tudo que você tem. Tudo. E as bênçãos do Senhor
serão derramadas sobre a sua casa. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia.